senhores, alô amigos e amigas! Pega na cintura da moleca que hoje é feriado! Na hora de começando aqui pela TV Difusora, hoje é quinta-feira! Faltou a gente fazer um telão do feriado de hoje. Hoje é 15... Eu me adiantei! Eu queimei a língua! PG, hoje é feriado do quê, PG? Dia da Independência? Dia da Independência? Ah, muito. Hã? Dia da programação. Essa bandeira ainda tá com os fios. É a costura. Vê que é a costura. Não é o fio que tá puxado, não. É a costura. É que ela está tremulando. Hein? Zé Cirilo vai dizer que hoje é feriado de quê? É o Papai Noel, Independência ou Morte, é isso? Não vou sacanear com o Zé Cirilo, não. Para com isso aí. O Zé Cirilo é meu amigo e é um ícone da televisão do Maranhão. Portanto, hoje, senhoras e senhores, feriado, e eu espero poder contar com uma audiência maior das pessoas em casa, ou talvez não, né? Muita gente está em casa, outros, portanto, estão aproveitando para enforcar o dia de amanhã, que é a sexta-feira. Já vou emendar quinta, sexta, sábado, domingo. É maravilha, não é verdade? Enquanto isso, nós que optamos por essa profissão, eu, PG, Wellington, Louro Pop, Misael, Fernandinha, eu olhei Jerry saindo aqui também. Quem mais está na casa hoje, Fernanda? Zíngara, Ivone, Piauí, Fabinho Cabral, o Edu Ericeira, Acerola, Caburé, olha aí, o tanto de gente trabalhando no feriado, por quê? Mauro Blug, eu não falei, Mauro Blug, hein? Manel na portaria, por quê? Quem mandou escolher trabalhar com televisão, com comunicação? Ninguém! Se fosse médico, tava voltando pra Cuba agora. Não, médico também trabalha no feriado, e olha aqui, anteontem mesmo eu falei aqui no programa a respeito dessa profissão, que o cabo às vezes tem que largar, inclusive até o próprio aniversário de uma filha, de um parente, um casamento, para poder socorrer e salvar uma vida. O meu respeito a todos os médicos. Algumas profissões, elas são assim mesmo, né? Não tem feriado, não tem domingo, não tem de manhã, madrugada, não existe isso. E o jornalismo é uma dessas, onde a gente tem quem trabalha com televisão, quem trabalha com rádio. E digo isso e faço questão de frisar aqui, importante as pessoas que não aparecem na televisão, né? Porque são os companheiros que trabalham por trás das câmeras, né? Produção, direção, os câmeras, enfim. E são pessoas valorosas, tanto quanto ou mais do que aqueles que aparecem em frente à tela. Porque sem eles, o trabalho de quem está aqui, ó, na frente da câmera, não acontecia. Olha, a gente começa a edição de hoje falando sobre mais um caso de importunação sexual que foi registrado aqui na capital maranhense. Esse assunto já foi tratado aqui no programa recentemente. E dessa vez, mais um caso de um homem que teria ejaculado na roupa de uma mulher dentro de um ônibus no terminal de integração da Coab. O suspeito não teve o nome divulgado, mas as imagens aí feitas por pessoas que estavam lá no local mostram o momento em que ele foi capturado. Houve tentativa de linchamento. Na verdade, tentativa não, que eu olhei as imagens, né? Considera tentativa quando morre, é? Tentativa de homicídio, pronto, né? Deram porrada no rapaz aí, os populares. Uma grande confusão foi instaurada no terminal. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro do Anil Socorrinho e não há informações sobre o estado de saúde. O Centro Integrado de Polícia e Segurança informou que, em razão de não ter sido identificada a vítima, a ocorrência deixou de ser apresentada ao plantão policial e não há registro de boletim, portanto, recebendo alta, o homem será solto. O caso foi acompanhado pelo 20º Batalhão de Polícia Militar. Antes de eu continuar falando a respeito do caso, desses casos considerados inclusive graves aqui, contravenção, eu quero só abrir aqui um parêntese para falar a respeito da atitude das pessoas em dar porrada no rapaz. É que deve ser considerado como suspeito até que a polícia faça uma investigação, até que haja a comprovação de que foi ele o autor do fato.
Aliás, eu quero dizer à moça aí, a mulher que foi vítima, que ela deve procurar registrar a ocorrência. Não tem ocorrência ainda registrada. Tem que correr e registrar, não pode ficar só na notícia de televisão e nem de WhatsApp, de rede social. Vá, porque esse moço que praticou isso, ele não pode sair impune. Não pode simplesmente sair do hospital sem ser sequer identificado e ficar por isso mesmo. Procure a Casa da Mulher Brasileira, que inclusive no feriado funciona em regime de plantão. A delegacia pode ir lá, registrar a ocorrência e botar quente em cima do cara para investigar e para ele pagar se for culpado. Mas a população não pode, mais uma vez, agir da forma que agiu. Olha, pegou. Eu até não digo nada que na hora que pega o caba tá com raiva ali, dá um tapa aí, dá um peteleco, segura o sujeito, né? Tira o cinto, dá um ataque, mas espera a polícia. Agora, o que vocês fizeram aí foi tentativa de homicídio. E aí, geralmente quem faz isso é o cara que se traveste da condição de cidadão de bem para fazer a tal justiça com as próprias mãos. Erra ao fazer isso porque, meu amigo, você sai da condição de cidadão de bem e passa a ser um criminoso porque você está cometendo um crime. Sim, é crime. E a pretexto de punir quem cometeu um crime, você também comete um. E agora, você também é um criminoso, bora dar porrada em você também? Hã? É aquela velha história, bandido bom é bandido morto, né? Que o pessoal diz aí, beleza. Eu até concordo com ressalvas com essa frase. Bandido que é bandido mesmo, porque criminoso pra mim é diferente de bandido. Todo bandido é criminoso, mas nem todo criminoso é bandido. É um conceito mesmo. Mas vamos lá. Bandido bom é bandido morto. Aí você vai e mata o bandido. Você cometeu o quê? Um crime de homicídio. Logo você, em tese, teria se transformado também num bandido. Vamos embora te matar também. Acaba cometeu um crime contra a mulher, lá no ônibus lá. Ejaculou na mulher. Cometeu um crime. Ok, bora pegar o criminoso, bora dar porrada nele, vambora. Você também cometeu um crime. E agora, a gente vai fazer o quê? Dar porrada em ti também? Pega, é direito do cidadão. Pegar o sujeito, prender, pode. Prende, espera a autoridade policial e entrega. Agora, o que vocês fizeram foi um linchamento. Como é que é o conceito, Fernandinha? Linchamento é o assassinato de uma ou mais pessoas cometido por uma multidão, com o objetivo de punir um suposto crime. Então, você quando faz isso, você deixa a condição de cidadão de bem e passa a ser um criminoso também. Olha, até o mês de setembro, esses casos eram considerados contravenção ou importunação ofensiva ao pudor. A vítima fazia apenas um termo circunstanciado de ocorrência, é o famoso TCO, e o responsável pelo ato não podia ser autuado em flagrante. Só que teve uma mudança na lei. Nós falamos disso aqui no programa. Passou a tipificá-los como crime de importunação sexual que pode levar o autor da ocorrência à prisão. Até o começo do mês foram registradas 5 ocorrências de importunação sexual contra mulheres na capital e talvez esse número seja maior exatamente por falta do registro. A maioria dos casos aconteceu dentro de coletivos. Lembrando que a pena para quem pratica esse tipo de conduta pode variar de 1 a 5 anos. E vou mais uma vez dizer para a mulher que foi vítima desse último caso. Registre a ocorrência, não perca tempo, vá hoje mesmo à Casa da Mulher Brasileira no Jaracati e faça o registro da ocorrência. Não deixe esse caba sair impune, não. Tá? Não é só esse caso aí, que foi o caso de ejaculação, não é só isso que configura importunação sexual, não. Tá legal? A mulher que se sentir ofendida nesse sentido deve procurar registrar o boletim de ocorrência e procurar seus direitos. Uma criança de 5 anos está internada em estado gravíssimo no Hospital Socorrinho de Imperatriz desde a tarde desta terça-feira. O menino teria ido até uma carvoaria e acabou queimado. Ele queimou praticamente todo o corpo. Os detalhes com a repórter Isabel Gomes. A criança João Miguel, de 5 anos, que é do município de Buriticupu, chegou aqui em Imperatriz, no Hospital Municipal Infantil, o Socorrinho, ainda ontem, no fim da tarde. Hoje já foi avaliada pelos médicos da unidade de terapia intensiva e está instável. O estado dele é instável e um cirurgião plástico vai avaliar para verificar os próximos procedimentos. O Ministério Público e a Defensoria Pública acompanham de perto o caso e também toda a sociedade de Imperatriz, principalmente para onde a criança chegou, está mobilizada por conta dessa situação que aconteceu e chocou todo mundo.
entre umas pessoas que se solidarizou e que também doou recursos. Aqui a Reina, que conversa agora comigo. Então, Reina, fala pra gente dessa situação que mobilizou essas pessoas que estão aqui na frente do hospital. Acho que todo mundo se doeu, né, por essa situação que está acontecendo. Vimos através de grupos de WhatsApp, que é um lado positivo. E eu me sensibilizei, que tenho filhos também, vim aqui, estou disponibilizada a ajudar. E essa aqui é a tia, né, que está aqui fazendo um favor, se doou, saiu da sua casa, porque a mãe não tem condições de estar aqui, está em estado de choque. E é isso, eu queria dizer, quem puder ajudar, eu estou dispondo a minha conta e disposta a ajudar o que puder. A minha conta, posso dizer a conta, é Banco do Brasil, 1119, dígito 3, a conta 18, 173, dígito 0, Reina Pereira. Meu número de contato é 8119-2399. Pode falar comigo que eu estou disposta a ajudar. Estou abraçada essa causa com todos os amigos que estão aqui. Estamos em trabalho de formiguinha. Então, Reina, muito obrigada pelas informações. Então, a gente vê aqui próximo que tem muitas pessoas reunidas na frente do hospital, a Defensoria Pública, como eu falei, representante da Defensoria, representante do Ministério Público, que estão aqui juntos verificando a situação. A criança, ela chegou à Imperatriz, como eu falei, ontem e hoje está sendo avaliada. E as pessoas estão doando recursos aqui mesmo, vindo no hospital e também como numa conta bancária, como a Reina falou agora há pouco. Pelo menos 3 pessoas teriam tentado salvar o menino, né? A gente está tentando receber mais informações, se der tempo a gente ainda mostra uma outra matéria no programa, atualizando você de casa a respeito da situação desse menino, tá? Lá na cidade de Imperatriz, socorrido no Hospital Socorrinho, 5 anos de idade, internado em estado gravíssimo, vítima de queimaduras por todo o corpo. Você sabia que a inadimplência atinge 62 milhões de brasileiros e tem afetado 3% do crédito? Mais da metade dos devedores tem dívida com instituição financeira. Fábio Cabral, nosso repórter, mostra mais detalhes. O Sebastião está negociando uma dívida com o banco. É que a receita do negócio que ele mantém com a esposa diminuiu, enquanto as despesas só aumentaram. Atualmente eu sou aposentado e ela é comerciante. E nós não vendemos mais do que a gente vendia antes. O pessoal não tem emprego. Ele não é o único. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com o nome sujo na praça, um montante equivalente à população de um país como a Itália. Mais da metade desses inadimplentes tem dívidas com bancos ou operadoras de cartão de crédito. Para este especialista em finanças e economia, o aumento da inadimplência é resultado principalmente da crise provocada por erros na condução de políticas econômicas nacionais nos últimos anos. Nós tivemos políticas públicas nos últimos anos de incentivo ao crédito e de incentivo ao consumo, que com a crise econômica após 2014, tiveram que pagar a conta. O momento ainda está muito delicado, faz com que o grau de endividamento, com o grau de desemprego ainda alto do país, não consiga cair efetivamente. Entre 2014 e 2017, cerca de 6 milhões e meio de brasileiros ficaram sem ocupação. O aumento do desemprego contribui com o crescimento da inadimplência. O Jorge é motorista e de uns tempos para cá tem encontrado dificuldade para trabalhar. Fazer empréstimo para sobreviver, né? Senão não passa. E aí na hora de pagar as coisas vão ficando difíceis, vão apertando e a gente se aperreia por isso. Uma solução para não se endividar, adaptar-se à realidade, gastando apenas aquilo que cabe no bolso. Graças a Deus eu gosto de pagar minhas coisas tudo, também só compro aquilo que eu vejo que eu vou pagar. Eu dou a dica que comprar só o que cabe no bolso, dentro do orçamento. Se eu ganho 2 mil, eu não posso comprar 4 mil, né? O problema é a falta de educação financeira do brasileiro. Quando você tem mais acesso a crédito, você acaba conseguindo investir em algumas coisas que você não investiria normalmente. Mas, por outro lado, nós temos uma baixa educação financeira no país. As pessoas não aprendem a lidar com o dinheiro. Tá? O brasileiro ele sobrevive muito, então todo o dinheiro que ele entra, ele reaplica. Com momentos bons, você começa a ter um custo de vida maior. Você começa a investir em coisas, a gastar dinheiro em coisas que você não gastava antes. Quando vem um momento de crise, você não consegue perceber isso a curto prazo e acaba ficando endividado. Exatamente isso. Agora, vamos lá.
uma das situações que nós vimos aí na reportagem, de dificuldade, desemprego, né? Nós temos agora 1 ano de reforma trabalhista, nós falamos a respeito disso essa semana. Então, além de a ameaça de extinção do Ministério do Trabalho, que é um assunto que tem sido discutido, vai ou não vai? O presidente eleito disse que ia extinguir, agora já não vai, voltou atrás. Falar sobre esses assuntos, sobre emprego, com o advogado especialista em direito público, Frank Matos. Venha para cá, Frank, por favor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer meu, tudo bom? E obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, quando a gente fala Frank Matos, faz logo uma referência ao grande radialista Frank Matos, que é o seu pai. Meu pai, com toda a honra, é o meu pai, mas é o que eu falei, chegou o Frank Matos, mas a voz não veio. A voz não veio, a voz ficou. Ficou só o filho, então, só o filho que veio. Mas eu aproveito o momento, até pela admiração que tem pelo trabalho dele, para registrar aqui uma homenagem a esse grande profissional da imprensa maranhense, da comunicação maranhense, o Frank Matos. Vamos lá. 1 ano de reforma, o que mudou? Já dá para a gente avaliar os impactos no mercado? Apesar de alguns consultores informarem que 1 ano é um tempo muito pequeno para se ter uma análise do que foi esses impactos da reforma trabalhista, aconteceu muita coisa interessante. A primeira consequência que foi a propaganda que foi levantada por conta da reforma trabalhista. Qual era a maior bandeira da reforma trabalhista? Era exatamente gerar emprego. Exatamente, que geraria então 2 milhões de novos empregos em 2 anos. Nós estamos terminando o primeiro ano, terminamos o primeiro ano da reforma trabalhista. Da meta de 2 milhões, só foram criados ali, segundo o IBGE e o CAGED, 298 mil empregos. Estamos ali pouco mais de 10% da meta. Ou seja, o governo federal vai ter que correr muito para cumprir a meta de 2 milhões de empregos até o final de 2019. E se considerar essa projeção aí, vai chegar só a 20%. Exatamente. Mas o que é interessante, que não foi a reforma trabalhista, segundo os grandes estudiosos e especialistas em economia, não foi a reforma trabalhista que gerou esses 298 mil novos empregos. Foi a economia. Se você perceber, no último ano, o Brasil deu uma leve respirada na economia, né? Nós saímos ali de 2017, 2016, daquela crise econômica, e passamos o início de 2017 com um pouco mais de alívio econômico. Foi esse alívio econômico que impulsionou as contratações. Pense bem, a flexibilização da legislação trabalhista não gera de imediato novos empregos. Imaginemos que a sua empresa é um carro. Você tem um carro, mas não tem dinheiro para botar combustível para percorrer ali seus 50 quilômetros diários, que são seus funcionários. Eu pego e digo, Zé, eu vou trocar o seu carro, vou te dar um carro um pouco mais moderno, com facilidades, câmbio automático, etc., mas não te dou dinheiro para pagar o combustível. Você vai continuar percorrendo a mesma distância. Eu não tenho um combustível, como é que eu vou... É mais ou menos essa comparação. Não adianta eu flexibilizar a legislação trabalhista se eu não incentivar ou dar incentivo à economia e propiciar com que aquela empresa, com regras antigas ou novas regras, consiga contratar. Agora, a legislação é economia. Frank, vamos lá. Você está falando aí de um conjunto de coisas que esse conjunto ele pode refletir tanto positiva quanto negativamente. Aí nós temos um cenário que a gente não consegue muitas vezes fazer a avaliação do todo. A gente ficava ali analisando por partes. Vamos lá. Nós tivemos reforma trabalhista. Exato. Lei da terceirização. Exato, das atividades finalísticas. Sim. Que é diferente do que era antes, que era só as atividades meio. Nós temos aí também no bojo dessa discussão reforma previdenciária, está em discussão ainda. Sim, algumas coisas já estão sacramentadas, essa ainda não. Nós temos aí também fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Nós temos fim do Ministério do Trabalho e Emprego. Repito, algumas coisas já estão sacramentadas, outras em discussão. Na indecisão. Mas aí quando você junta tudo isso, que você é capaz de analisar os impactos de tudo isso junto, é bom ou ruim? Bom, analisar, como você falou, de forma isolada até não parece tão prejudicial. Só que quando você coloca reforma trabalhista, né? E para aprovar a reforma trabalhista, que ela passou na Câmara, passa para o Senado, que é bicameral, né? Então o Senado, para não recusar e mandar a proposta voltar, o que o Michel Temer na época fez? Prometeu uma medida provisória. Sim. Queria amenizar a reforma trabalhista. Aí trouxe mudança na questão da gestante e lactante nas atividades insalubres. Trouxe mudança com relação ao contrato intermitente e arrecadação. Trouxe também mudança com relação a questões do acesso ao judiciário, etc. Só que essa medida provisória não foi votada. Ele utilizou a MP para impulsionar a votação da reforma trabalhista, só que em 23 de abril ela não foi votada. E aí você perdeu ali vários benefícios que a medida provisória tinha segurado. Então você tem uma reforma trabalhista
Você tem a possibilidade ali de extinção, não se fala mais nem extinção, agora se fala em fusão de pastas do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem uma função garantidora, ele traz ali uma estabilidade entre trabalhador e empregador e a questão social. É responsável ali por algumas portarias, algumas instruções normativas a respeito de insalubridade e periculosidade, que são importantíssimas, e também é um órgão ali que funciona como fiscalizador, criado desde 1930, vai fazer 80 anos, ano que vem já faz 89 anos. O primeiro ministro aí foi Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor, né? Na época do Getúlio Vargas. Então, o Ministério do Trabalho já surgiu com uma função de garantir direitos trabalhistas, porque na época não tinha Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho só foi nascer em 39, então o Ministério do Trabalho nasceu com essa função protecionista. Então some reforma trabalhista, fusão ou extinção do Ministério do Trabalho e a proposta agora de fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Essa fusão está sendo justificada por conta do déficit, que a Justiça do Trabalho lá está 7,6 bilhões por ano de déficit. Se você olha de forma isolada, o prejuízo não é grande. Mas imagine uma reforma trabalhista que tirou alguns direitos trabalhistas, um Ministério do Trabalho que vai ser fundido, que também perde algumas funções protecionistas, ou uma Justiça do Trabalho que era especialista fundida a uma Justiça Federal. Então, no conjunto, pode ser danoso. Eu fico imaginando o seguinte, Frank, toma esse microfone aí para ajudar, que está falhando. Eu fico imaginando o seguinte, algumas pessoas, até por questão de ignorância, no sentido de falta de informação, elas estão apoiando, mesmo, tem que acabar com o Ministério do Trabalho e Emprego e tal. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego ele tem algumas responsabilidades que elas chegam na prática, mas elas não conseguem ser percebidas, as pessoas não conseguem olhar. As pessoas conseguem sentir os efeitos, mas não conseguem enxergar que isso é responsabilidade do Ministério do Trabalho. Sim. E que sem ele isso fica enfraquecido. A gente já tem aí um enfraquecimento por parte dos direitos, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, de diversas formas. Inclusive, enfraquecimento de sindicato, por exemplo. Para brigar pelo trabalhador, essa semana mesmo eu recebi uma reclamação para um dos quadros aqui no programa, a pessoa dizendo que foi demitida, trabalhou 8 anos na empresa, foi demitida, quando ela foi sacar o FGTS, a empresa não tinha depositado um mês sequer de FGTS, nem um mês, cara. Aí essa pessoa dizendo, tá, eu faço o que agora? Eu recorro aonde? Se não existir Ministério do Trabalho, recorre como? Se não existir Justiça do Trabalho, faz como? Se não existe o sindicato para brigar por ela, faz como, Frank? Aí ela vai ficar prejudicada, né? No caso, tu falaste do sindicato, tem um ponto interessante também que a reforma trabalhista trouxe. A reforma trabalhista, ele acenou com uma mão para os sindicatos e com a outra ele retirou. Como eu digo que acenou? Porque deu uma certa autonomia para os sindicatos. Olha como uma coisa é um pouco complicada. Eu dou autonomia para os sindicatos, para aquilo que é acordado entre sindicato dos empregados e empregadores vai valer como norma, inclusive pode ser superior à legislação trabalhista. Do outro lado, eu tiro a questão da contribuição sindical, a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é aquele um dia trabalhado por ano. Então foi um aceno com uma mão que o governo deu e com a outra ele fez uma retirada, né? Então acabou que você fortaleceu, você deu poderes ao sindicato, mas você acabou enfraquecendo a base, a estrutura, que é o financiamento que ele vai ter. Aí o empregado ele tem lá a vantagem de ir na Justiça do Trabalho e brigar por seus direitos. Muitos não fazem isso. E interessante, tu falaste em Justiça do Trabalho, diminuiu o número de ações no judiciário, caiu 36%, por conta das novas regras trabalhistas. Tudo bem, se evitou aquelas questões de aventuras no judiciário, em que alguns reclamantes entravam no judiciário tentando ver se cola, né? Joga o barro na parede e vê se ele cola. Aliás, isso eu vejo como uma coisa muito positiva. Esse foi um ponto positivo. Terminou aquelas aventuras judiciais. Eu, como advogado também trabalhista, via muito isso. Empregados que não tinham direitos nenhum, que iam para a Justiça do Trabalho e ali conseguiam direitos pela falta de documentos do empregador. Ah, mas é responsabilidade do empregador? É responsabilidade do empregador, ter tudo documentado, ponto, direitinho. Mas o empregado agia muitas vezes de má fé. Ele sabia que não tinha direito, sabia que o empregador dele não tinha como fiscalizar, ele entrava pedindo aquilo que ele já tinha recebido. Com as novas regras da reforma trabalhista, isso diminuiu, mas tem um ponto negativo. Também diminuiu o reclamante que não é assistido por um advogado, por conta dos honorários e custos processuais. Tanto quem tinha aquela questão de jogar o barro na parede e ver se cola, não entra mais porque pode pagar os honorários advocatícios do reclamado. Quem tinha direito, mas não sabe ao certo, não é seguro, também ficou com medo. Então foi uma faca de dois gumes. Evitou as aventuras judiciais? Evitou. Mas teve um pequeno impacto nas pessoas que não têm... Quem de fato ia ter direito. Quem de fato ia ter direito.
Tanto que está sendo discutido no STF essa questão das custas e honorários advocatícios. A sessão foi suspensa esse ano em maio, não retornamos ainda, justamente essa questão. Ao reclamante, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, perdeu a audiência dele, faltou, não teve transporte, para ele entrar com uma nova ação, mesmo tendo o benefício da justiça gratuita, ele teria que pagar as custas anteriores e os honorários. Isso o quê? Isso afasta o reclamante de acesso ao judiciário. E na nossa Constituição Federal, José, nós temos um artigo 5º, 35, quem tiver em casa pode procurar, que diz que nenhuma lei pode afastar de apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça do direito. E a reforma trabalhista está fazendo isso. Quando o reclamante, por alguma necessidade, faltou a primeira audiência, e eu obrigá-lo a pagar as custas para entrar com a segunda, mesmo ele tendo direito ao benefício da justiça gratuita. Olha, nesse um ano, Frank, ainda tem muita coisa que, na verdade, a gente está vendo que precisa se adequar ou readequar. É importante dizer, por exemplo, eu não sei a tua posição, mas eu sou completamente favorável às reformas. Elas precisam ser feitas. Reforma trabalhista, sim, tem pontos positivos, é importante ressaltar, mas no meu entender, se você colocar na balança entre ônus e bônus, nós temos mais ônus, especialmente para o trabalhador, do que bônus, e isso é ruim. Da mesma forma, da mesma maneira, a reforma da Previdência, ela é necessária, mas é preciso, por exemplo, se tirar privilégios de quem tem privilégios e não sacrificar mais uma vez o povo humilde e o povo mais pobre. É isso que eu vejo que aconteceu com a reforma trabalhista, e uma coisa muito desigual em relação, por exemplo, a regiões do Brasil. Você não pode tratar uma região nordeste, uma região norte-nordeste, como se fosse uma região sul-sudeste do país. Exato. Isso eu trato muito com meus alunos lá da Faculdade Estácio, onde eu dou aula de Direito do Trabalho, processo de trabalho. Eu sempre converso com eles. É preciso analisar não só as alterações, mas também a região que ela se aplica. Por exemplo, a reforma trabalhista veio para combater a informalidade. Não, vamos criar várias fórmulas de contratação, contrato intermitente é uma delas, que caiu as regras com o fim da MP, para que a gente combata a informalidade. Só que teve um efeito reverso. Desde a reforma trabalhista para cá, a informalidade aumentou praticamente meio milhão, 565 mil novos trabalhadores informais. Ou seja, o que era para encorajar a formalidade, você ter seus direitos trabalhistas, o FGTS, o INSS, tudo direitinho, na verdade teve efeito contrário, porque os trabalhadores ficaram com receio desse novo tipo de contratação. Isso vem reforçado pela terceirização também. Exatamente. Foi dado do próprio CAGED, dados do próprio IBGE. Em um ano, saímos de 11 milhões e pouco para 11 milhões e 600 mil novos trabalhos informais, ou seja, cresceu a informalidade. Tá? Aí temos a questão da falta de conhecimento de determinadas pessoas que não sabem. Temos o contrato intermitente, que poderia ser benefício, mas acaba sendo prejudicial, porque você, contratado intermitente, só recebe as horas que você trabalha. E as horas que você fica ociosa, aguardando seu patrão você chamar, você não trabalha. Isso dá muito certo em países que têm uma grande oferta de emprego. Eu já ia citar isso, por exemplo, isso dá certo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas a cultura é diferente, o ambiente a oferta é maior. Pois é, cara. Você pode optar por uma oferta bem maior, mas como é que fácil? É muito fácil, Frank, você ficar fazendo comparativos. Porque no país de primeiro mundo tal é assim, vamos botar aqui. Mas os ambientes são diferentes, a cultura é diferente, as oportunidades elas são diferentes. Então você não pode querer e aplicar uma coisa de forma universal, sendo que há particularidades, pô. Exato. Inclusive, com relação a essas particularidades, hoje mesmo pela manhã, eu tenho um canal no YouTube que eu faço umas videoaulas com meus alunos lá da Estácio. Então, hoje eu estava discutindo justamente o impacto trabalhista na própria Previdência, que é algo que tem que ser discutido. Nos Estados Unidos, lá você não tem uma vasta legislação trabalhista e você tem um alto número de contratações. E lá também não tem justiça do trabalho. Não tem. Certo. Ótimo. É o ponto que eles usam para justificar a questão da informalidade e da flexibilização da legislação trabalhista. Vamos flexibilizar direitos para contratar. Os Estados Unidos têm isso, lá os direitos são flexíveis, temos uma oferta grande de emprego, está todo mundo contratado bonitinho. Na Áustria e na Suíça, não. Lá a legislação trabalhista é muito mais severa até que a nossa legislação trabalhista. E lá não tem o número de desemprego que nós temos. Então o problema não está na legislação, o problema está na economia. É isso que gera, né? Exatamente, é isso que gera emprego. Não adianta eu flexibilizar a contratação se eu não impulsionar poder para que o empregador contrate. O contrato intermitente mais trouxe medo do que segurança para o trabalhador. Olha, é uma coisa interessante que você veja só, isso dá um impacto de forma muito maior do que a gente consegue enxergar. Por exemplo,
Eu te convido para assistir junto comigo uma matéria que vem lá de Caxias. Dados importantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que sofreram queda as vendas do comércio varejista em Caxias. A gente vai acompanhar na reportagem de Lina Medeiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas do comércio varejista brasileiro tiveram uma queda de 1,3% em setembro, na comparação com agosto. Para a agência de pesquisa do IBGE, trata-se do pior setembro da série histórica da pesquisa, iniciada em 2000. Com a queda de setembro, o varejo passou a acumular alta de 2,3% no ano em 12 meses. O avanço desacelerou de 3,3% em agosto para 2,8% em setembro. O comércio de Caxias sentiu um impacto no período. Em 2017 a venda com certeza foi bem menos do que 2018. Graças a Deus, 2018 superou todas as nossas expectativas. No mesmo período, havia ainda a liberação de recursos do FGTS e do PIS, o que promoveu maior consumo das famílias. Mas mesmo assim, a clientela faz uma pesquisa de preços antes da compra, para ver o que cabe no bolso. Olha, é mais ou menos uma pesquisa, né? Porque as coisas estão um pouco difíceis e a gente está pesquisando para ver agora por Natal, ver o que a gente pode fazer, né? Segundo ainda a pesquisa, o resultado veio pior que o esperado pelo mercado, com quedas em vários setores. Segundo o IBGE, 6 das 8 atividades pesquisadas registraram queda em setembro, nos segmentos de combustíveis e lubrificantes, com menos 2%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 1,2%, tecidos, vestuário e calçados, com 0,6%, móveis e eletrodomésticos, com 2%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, 0,4%, e livros, jornais, revistas e papelaria, com menos 1%. O que tem a ver queda nas vendas lá do comércio de Imperatriz com o que está sendo decidido lá em Brasília? Mas é o que a gente estava conversando aqui durante a entrevista. Você em casa estava acompanhando a entrevista, nós estávamos conversando sobre isso. É o efeito cascata, tá? Há um pequeno crescimento da economia? Há. Mas também há o quê? Há um aumento na informalidade, tá? E poucos empregos gerados. Então, se eu não dou poder aquisitivo pro adquirente, pro comprador, pro cidadão, eu dou, em consequência disso, o efeito cascata, o comerciante não vende. Se ele não vende, ele não emprega. E aí vai. E se ele não emprega, o empregado não tem dinheiro para comprar. E da mesma forma, se ele não vende, ele não compra. Ele não se compra. quem vende o produto para ele não vende, vai produzir menos. Se vai produzir menos, vai desempregar quem produz. Quer ver como respinga em todo mundo? Quem não vende, não recolhe tributos. Muito bem. E esses tributos são utilizados aí para saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. É importante a gente fazer essa visão holística aqui, para abrir um pouquinho a mente das pessoas em casa, de que as coisas elas não podem ser analisadas de forma isolada. Exatamente. Eu quero agradecer o Frank Matos aqui no programa. Muito obrigado. Leve um abraço lá para os seus alunos da Faculdade de Estácio, onde eu me formei, jornalista. Bom. Um grande abraço. Valeu, Frank. Obrigadão, meu querido. Valeu. Tchau. Olha, pessoal, a gente vai para o intervalo, tem esporte, atletas maranhenses conquistam medalhas no Pan-Americano. Logo depois do intervalo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, amanhã tem inauguração do Magazine Luiza Anjo da Guarda. Aqui comigo no estúdio, a gerente Gislaine da Silva Brito. Vem pra cá, Gislaine. Tudo bom? E o Garoto Mídia, esse é o Garoto Mídia mesmo. Não me derruba, não me derruba. Vamos embora falar. Vem cá, como é que tá essa festa para amanhã? Uma sexta-feira, mais uma loja do Magazine Luiza, Gislaine, é isso? Mais uma loja do Magazine Luiza. Anjo da Guarda não podia ficar de fora, né? São Luís inteira aí com o Magazine Luiza. Um bairro tão bonito, um bairro, populoso, um dos maiores bairros aqui de São Luís. Pode ficar sem Magazine Luiza, né? Então amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem o prazer de receber toda a região circunvizinha lá na nossa loja. E, não podia faltar esse rapaz bem aqui para dar uma alegria lá. Lógico, primeiramente, alô São Luís! Olha, famosinho agora com o Magazine Luiza na hora. Eu me arrepio todinho quando eu vim aqui com o Geisel. É realmente um programa que é que a gente sente a audiência batendo nos peitos da gente. Olha, Anjo da Guarda,
tudo pronto, viu? A loja exatamente às 9 da manhã, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. É uma loja top, climatizada, Wi-Fi liberado. Você já faz a selfie com o seu sofá novo, sua geladeira, já faz inveja no grupo da família. Já bota no Instagram, já bota no WhatsApp. Exatamente. Então, todo mundo convidado, 9 da manhã, estamos vindo agora de uma grande carreta. Eu quero agradecer o carinho, né, por onde a gente passou. Anjo da Guarda, na Vila Embratel, todos os lugares, as meninas fazendo coração, os rapazes dando dedo. Mas foi bonito, foi bonito. Gislaine, e vocês prepararam ofertas especiais de inauguração? É claro que prepararam, né? Lógico, tem que ter. A gente tem guarda-roupa que a gente tá dividindo sem juros com a parcelinha de R$ 34,90. No cartão? No cartão, todos os cartões, amanhã todos os cartões. E o Magazine, faz na hora o cartão Magazine Luiza? Faz na hora com identidade CPF, já compra na hora, você já sai com o seu produto. Já sai com o seu produto nas mãos, já sai com o sonho realizado. A cozinha que você ia falar, qual é a cozinha? Qual é o preço da cozinha? Itatiaia, da Itatiaia, 10 de R$ 34,90. É o que eu digo aqui sempre no programa, ó. Marca boa e os melhores preços do Brasil, parcelado no cartão, algumas ofertas fantásticas sem juros, só no Magazine Luiza. Então, gente, presta atenção. Amanhã às 9 horas da manhã, tá? Anjo da Guarda, em frente à Praça do Anjo, é onde fica localizada a nossa loja, tá bom? É festa a partir das 9 da manhã. Valeu, garoto beijo. Eu quero só mandar um beijo especial para todo mundo, dizer que é amanhã confirmado. E temos também a sensação de todas as inaugurações, que é o nosso travesseiro da NASA. Aquele travesseiro totalmente comforts, né? Você bota a cabeça, sonha, esquece até do chifre. Amanhã, muito bem, de inauguração, Magazine Luiza. Vem ser feliz, Anjo da Guarda, vem! Vem pro Magazine Luiza, valeu! Obrigado, Gislaine, obrigado. Gente, o destaque de hoje é para o Karatê e os atletas maranhenses que conquistaram medalhas no Pan-Americano da modalidade realizado em Curitiba. Os detalhes com Laércio Júnior no Esporte Difusora. Olá, Israel, hoje com convidados especiais. Vamos falar de Karatê aqui no Esporte Difusora do Na Hora D, ao lado da Magdalene Pinheiro, o Matheus Dourado e o Márcio Bastos. O Márcio é presidente da Federação Maranhense de Karatê e esses dois aqui são campeões, atletas da seleção brasileira. A Magdalene e o Matheus, eles conquistaram 7 medalhas, sendo 2 de ouro. Uma participação importante, né, Magdalena? É muito importante, eu estou muito feliz por ter participado do Pan-Americano e representar o nosso país e também o Maranhão, né? Estou muito feliz com a nossa participação. Vale lembrar que o Karatê é um esporte olímpico. Ao longo da entrevista estamos mostrando algumas fotos que foram registradas no momento da conquista dos dois. É um momento interessante, né, Matheus, na tua carreira, representando o Brasil e principalmente subindo no lugar mais alto do pódio. Com certeza, eu acho que é o sonho de qualquer atleta chegar a representar o seu país, chegar na seleção brasileira. E eu fico muito feliz por ter alcançado a minha 2ª convocação para a seleção brasileira e ter chegado no campeonato a nível internacional e ter obtido bons resultados. Nas categorias individuais eu tive 3 medalhas de bronze e nas categorias equipes o Brasil pôde conquistar 2 ouros, onde eu estava presente nas 2 equipes. E é um trabalho que já vem de muito tempo, junto com o meu sensei Márcio, que a gente vem sempre aperfeiçoando na nossa academia, junto aos treinos da seleção brasileira, que foram 10 dias de treino pesados. Então eu fico muito feliz com a minha participação e com a participação da Magdalene, que a gente pôde chegar ao auge e ainda ter bons resultados. Olha só o tanto de medalha que eles têm aqui, ó. É colecionador de medalha. O Matheus e ela é colecionadora. Quantas medalhas você ganhou lá no Paraná? Lá 2 de bronze. 2 de bronze. E você, Matheus? Eu tive 5, 3 nas categorias individuais e tive 2 ouros na categoria de luta em equipe, que é o comitê em equipe, e na categoria embo misto. Márcio, como é que está o trabalho da Federação Maranhense de Karatê, o Karatê tradicional, que já vem conseguindo revelar talentos e principalmente fornecer para a seleção brasileira? Esse trabalho ele já vem de 30 anos praticamente. Próximo ano a Federação vai aniversariar, vai completar 30 anos. Então, ao longo desses 30 anos, o trabalho que vem sendo feito chega nesse ponto. Sabe, de começar a revelar atletas a nível nacional e internacional. Um exemplo de que o trabalho que vem sendo feito realmente tem sido de qualidade. Daqui 2 anos tem Olimpíada. Será que dá para imaginar um dos dois ou outro atleta maranhense por lá? É uma outra coisa, né? Vamos ver o que acontece. Tem tempo, né? Tem tempo para buscar, né? Tem tempo. Eu acho que é o grande objetivo de qualquer atleta.
E enquanto federação, a Federação Maranhense continua o trabalho forte, não só na capital, mas também em várias cidades do interior, Bacabal, Pedreiras, São João dos Patos, Cururupu, Trisdela do Vale e outras. Então a felicidade da gente é ver que o trabalho da FEMACATE, que é a Federação Maranhense de Karatê-Do Tradicional, está funcionando. Então são professores experientes, atletas dedicados que estão construindo uma história para o Karatê tradicional do Maranhão. Ok, obrigado Márcio, obrigado aos campeões e torcer para que outros resultados possam acontecer. Eu vou ouvir o Rodrigo Ramos, que estreia hoje com o Maranhão Atlético Clube na Copa FMF. E a gente ficou muito feliz em ter recebido o convite, né, de vir ajudar essa molecada, né? É um campeonato com idade limitada até 23, você pode colocar 3 jogadores acima e eles me escolheram, né? Isso aumenta a responsabilidade. A gente sabe da experiência que a gente tem, do que pode passar para esses garotos, mas eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, né? Os meninos jogaram muito bem, faltam alguns jogadores que não foram regularizados, né? Mas o objetivo maior é buscar realmente a vaga, a Série D, para nós deixarmos um calendário bacana para o Maranhão. O Maranhão merece. Pois é, hoje tem Maranhão e Bacabal, o jogo vai ser no Correio e Bacabal, a bola vai rolar também em São Mateus para Santa Quitéria e Pinheiro Atlético Clube e o Cordira enfrenta o São José de Ribamar. É com vocês, Israel. Muito bem, já vamos para o intervalo comercial já? Então tá bom, alô meu amigo Valmir, sempre na escuta aqui com a gente, dizendo ele, na escuta, são palavras dele. Mas se tá assistindo, tem que estar ouvindo também a televisão, né meu amigo Valmir? Um grande abraço para você, eu volto já. Desce a cerveja e bota a carne na mesa! Ou bota a carne passar, senhoras e senhores! Com a bandeira do Brasil ao fundo, comemorando hoje! É dia de quê? Independência do Brasil? Não! Olha, eita rapaz! República Federativa do Brasil, 15 de novembro de 1889, proclamação do quê? Muito bem, rapaz, aluno nota 10, esse Wellington, rapaz, aí. Ei, moleque! Alô, Jasmina Cordeiro, um beijo pra tu, mulher! Quem mais aqui? Com a gente, Valmir Viegas, eu já mandei. Maria de Lourdes Cordeiro. Maria de Lourdes, deixa eu ver aqui. Hoje você tá fenomenal. Amanhã já sabe, pertence a Deus. Eu quero aquela beca, aquela do cantor que ela diz, o cantor que veio aqui foi Montano e Rafael, não foi? E o Montano, ele tava com uma calça tipo de pegar caranguejo, tu te lembra, voador? Voador não, é PG. Ou tu não tava aqui, PG? Tu tava? Hã? Era uma calça de pegar caranguejo, lá no meio das canelas, mas não dá pra mim não, aquilo é pra jovem. Alô, Joyce Vilar! Ei, Gesael, poderia me ajudar com o meu canal a divulgar? Ah não, é a Camila Mariana. Divulgar o meu canal, por favor. Camila Mariana, eu queria muito fazer isso, mas... Oi, eu sou a Joyce de Chapadinha. Alô, Chapadinha! Alô, meu amigo Ronaldo, encontrei com ele ontem, rapaz. Ronaldo, esqueci agora o sobrenome dele. E ele é lá de Chapadinha, diz que lá a audiência é máxima e eu fico muito feliz. Ana Karina, Franklin Freitas, Francis Júnior, Larissa Sandra, Fabiano Soares, Carliane Souza, Eduardo Machado, Francis Lei Alves da Silva, todo mundo que curte a gente no Instagram, no Facebook. Valeu, galera! Brasil, Zil. A nossa equipe de reportagem esteve pela manhã no hospital onde está internado um menino de 5 anos que queimou praticamente todo o corpo em uma carvoaria. Nós vamos atualizar o caso agora na reportagem de Emerson Pinto. O garotinho João Miguel, de 5 anos de idade, sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo. A criança é da cidade de Buriticupu, cerca de 220 quilômetros de Imperatriz. Ele brincava numa área coberta por pó de serraria e restos deixados pela produção de carvão. A tia da criança conta que o pai do menino foi quem o socorreu com a ajuda de um amigo. Ele escutou o povo gritando, tem um menino dentro do fogo. Ele olhou, o menino não estava lá, ele correu. Quando ele correu, ele já viu o menino tentando sair dentro do fogo, ele pulou no fogo, ele e mais outro. Aí tiraram já, quando tiraram já estava todo, arrancando a pele toda. O menino foi levado para um hospital em Buriticupu e encaminhado às pressas para Imperatriz, mas deve ser transferido para tratamento em hospitais especializados em queimaduras. O garoto João Miguel está internado aqui no Hospital Municipal Infantil O Socorrinho. O caso dele é grave e, segundo a família, os médicos dizem que uma transferência para Goiânia só é possível com uma melhora no quadro de saúde.
O assunto repercutiu nas redes sociais e chegou à Defensoria Pública e ao Ministério Público, que foram até o hospital acompanhar o caso. A Defensoria Pública, ela estará de prontidão caso haja necessidade de judicialização ou mesmo de apoio, não só à criança quanto aos familiares. As doações para ajudar nas despesas da família não param de chegar. No momento, apenas a tia está na cidade com o menino. A mãe, muito abalada, ficou em Buriticupu e o pai também sofreu queimaduras na tentativa de salvar o filho. A tia está reservando as doações para a compra de passagens de parentes que vêm de Buriticupu para dar suporte e para as despesas em Goiânia, quando o garoto for transferido. Jales também tem um filho internado no Socorrinho. Foi uma das pessoas que resolveu ajudar. Nos solidarizamos aqui com a família, né? E o mesmo eu peço à população de Imperatriz, né, que ajude essa família, que é uma família humilde, né? Então fica aí o apelo para que a população de Imperatriz, né, contribua aqui com essa família. Com o início do feriadão prolongado, o movimento nas praias da capital aumenta. Agora aumenta também o que, gente? Risco de acidente, risco de afogamento. Tem que ter cuidado para evitar casos como esses, tá? O repórter Fábio Cabral tem mais informações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 17 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de afogamento. Por conta disso, a Bebemar faz um trabalho de segurança, de prevenção nas praias de São Luís, em 4 praias especificamente, principalmente nessa época de feriado. Ao meu lado, o comandante do Bebemar, Major Munilson. E como é feito esse trabalho de segurança, de prevenção pelo Bebemar? Bom dia. Bom dia. Baseado nessa informação do perfil do afogado no Brasil, que são jovens até 30 anos, no momento de lazer, normalmente após o consumo de bebida alcoólica ou crianças tomando banho no mar, sem supervisão dos pais, o Corpo de Bombeiros tem desenvolvido ao longo dos anos, especificamente nesse ano de 2018, a Operação Praia Segura, onde o foco são ações preventivas, onde os guarda-vidas fazem abordagens, que eles passam dicas de segurança para os banhistas, para evitar afogamentos. Dicas como não ingerir bebida alcoólica antes de tomar banho no mar, manter as crianças sempre sob a supervisão do adulto quando elas estiverem no mar, nadar paralelamente à praia, não nadar de forma perpendicular, porque podem ser surpreendidas por uma corrente de retorno e se afastar demasiadamente da praia. Com esse tipo de cautela, tomando banho no local onde a profundidade não seja tão profunda, ele pode ter sim, o banhista pode ter sim o seu momento de lazer de forma segura. E até onde o banhista pode ir na água? Qual é essa profundidade? Tem um jargão que os guarda-vidas utilizam e é muito utilizado no meio do salvamento aquático, que é água no umbigo, sinal de perigo. Então, no momento em que o banhista perceber que a profundidade está no umbigo, é o momento dele recuar para uma profundidade mais rasa e ter o seu banho, o seu momento de lazer de uma forma segura. A atenção maior do Bebemar são nessas 4 praias que estabelece esse trabalho todo. Isso. A Operação Praia Segura ela está sendo desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros nas praias do São Marcos, Calhau, Meio e Araçagi, onde o Corpo de Bombeiros reforça a quantidade de guarda-vidas, mergulhadores e operadores de embarcação nessas praias para fazer a prevenção. Fazemos patrulhamentos também, além dessas ações preventivas, fazemos ações interventivas. O que são essas ações interventivas? Quando o guarda-vida verifica alguma criança tomando banho no mar sem supervisão do pai, ele aborda a criança e procura identificar onde estão os pais e entrega aos cuidados do pai. Quando ele vê algum adulto tomando banho muito longe da faixa de areia, o guarda-vida vai lá e orienta a pessoa para retornar para uma área mais rasa e mais segura. Muito obrigado ao Major Munilson. Fábio Cabral para o Na Hora D. Valeu, Fabão, muito obrigado. Gente, vamos tomar cuidado aí. A gente aproveita essas ocasiões para chamar a atenção. Mas os cuidados, eles devem ser o ano todo. Na verdade, em todos os feriados, férias, a gente tem mostrado casos aqui impressionantes e tristes, especialmente quando se trata de crianças, de adolescentes, que morrem, às vezes, famílias inteiras praticamente,
ou então vários membros de uma mesma família, é muito triste. Vamos tomar cuidado aí, todo cuidado é pouco, especialmente quando a pessoa está com criança e fica ali fazendo uso de bebida alcoólica, e criança, como diz o ditado aí popular, né? Criança cega a gente, não é verdade? Muito bem, toda quinta-feira a gente posta na rede social a roupa da Aramis para a galera escolher para ser usada na sexta-feira. Já está lá no meu Instagram, @Geisai_, a roupa da Aramis para você escolher para a gente usar amanhã aqui no programa. Então, @Geisai_, tem essa imagem aí. Coloca a imagem da roupa para escolher amanhã. Uma camisa branca e outra vermelha. A galera pode escolher e eu tenho respeitado toda sexta-feira. A galera quando escolhe, tem aí? Eu passei para Louro mostrar, senão eu vou mostrar direto aqui do celular, se for o caso, tá? Enquanto isso, aproveitar e agradecer não só a Aramis, mas também a Barbearia Império, que é parceira aqui do nosso programa. Muito obrigado, Barbearia Império. Tá aí, ó, enche a tela pra galera ver. Se liga, escolha a camisa Aramis para eu usar nesta sexta-feira. Essa camisa da esquerda é uma camisa vermelha com gola polo e a camisa da direita é uma camisa branca. Ela tem uma golazinha diferente, não é polo não, tá? É uma gola lisa, mas é muito bonita, muito bacana. E a camisa que vocês escolherem eu vou usar amanhã aqui no programa. Vai lá no meu Instagram, @Geisai_, escolhe qual a camisa que a gente vai usar amanhã para agradar aí a escolha dos nossos telespectadores. Aproveitar para mandar um abraço para a galerinha que está na rede social conosco. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens de carinho, mensagens de afeto e mensagens positivas, porque eu encontrei o nosso querido gatinho Minato. O Ferrugem Minato já está em casa, ontem ele estava recebendo muito carinho. Mostra aqui o Ferrugem Minato recebendo carinho aqui, mostra aqui o Ferrugem Minato recebendo carinho. Recebendo carinho, o bichinho, olha aí, ó. Ô, Moisés! Eu vou trazer ele um dia aqui no programa, olha, ó. Mas ele é muito tímido, cara. Se trouxer ele aqui no programa, ele vai querer ficar escondido. Ele não fica no palco. Ele é tímido. Olha, ó. Ferruginho Minato, de volta ao lar. É uma gotosura esse gatinho lindo. Então, obrigado, pessoal, que mandou mensagem, que divulgou também nas redes sociais. Ontem, quando eu já tinha saído de casa, eu tive a notícia de que o Minato apareceu. Só fui vê-lo quando voltei para casa. Então, quero agradecer o pessoal que contribuiu para a gente achar o Minato e devolvê-lo ao seio devolvê-lo ao seio da família. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Amanhã, sexta-feira, tem mais uma edição do Na Hora D aqui na TV Difusora. Homenagem ao feriado de hoje, proclamação da República. Deixa a imagem do telão aí de fundo aí, dessa câmera aqui. Isso. E outras informações você confere no Jornal da Difusora às 7h20 da noite. Amanhã, de volta, sexta-feira, o nosso programa Na Hora D, aqui na tela da TV Difusora. O filho do Ipiranga, as margens próximas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em terceiro, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio verde.